está começando mais um Papeando Podcast. E hoje o nosso convidado é o pastor e apóstolo Bradley. Tudo bem? Tudo nosso, beleza, cara? Tranquilo. Pastor, primeiro agradecer por você ter vindo, aceitado o convite. Nossa produtora falou que você apanha bastante por aí, mas vou deixar aqui hoje a gente vai... bater não, né? Não é nem bater nem fazer carinho, é abrir a porta, abrir a oportunidade para você falar o que você quiser. Show de bola. Do melhor grado. Bom, a gente está sobrevivendo depois de um domingo. A gente está gravando hoje segunda-feira, depois daquele domingo de chuva que acabou com o Rio de Janeiro, né? Noé passou perto da gente. Noé deu uma passada no Rio, Noé, né? Ele que entende de chuva. O pessoal viu lá longe, assim, na praia, a arca passando. Bom, mas a gente convidou, o Bradley pediu pra se chamar de Bradley, a gente vai chamar de Bradley. É porque fizeram muito bullying comigo, meu nome é feio, né, cara? Não combina comigo, eu sou um cara boa pinta, então Bradley é mais a minha cara. Sim, tá certo. O que fica melhor. E porque o senhor tem uma história de vida, não sei qual a melhor palavra, é alucinante, é incrível, e tudo hoje pra glória de Deus, né? Cara, eu tive um estilo de vida meio irado e meio sinistro ao mesmo tempo, que começou alucinante, começou irado, mas acabou mal pra caramba. E aí, graças a Deus, que Deus teve misericórdia de mim e me encontrou no meio daquela escuridão que eu andava, que eu acabei, né? Deus viu algo em mim que valeu a pena ele investir na minha vida e tem me sustentado até aqui, cara. Graças a Deus. Então, eu queria que você contasse para a galera que não conhece o seu testemunho, quem era o Bradley antes de Jesus estender a mão para ele. Cara, o que acontece? Você breve, para não prender muito tempo, né? Por um problema recorrente de família que até hoje, né, perdura na nossa sociedade. Eu tive um referencial, um padrão de casamento dos meus pais muito conturbado, e quando eu vi a agressividade do meu pai e do meu padrasto, que veio a ser meu padrasto, eu tomei uma decisão de 11 anos, quando eu tinha 11 anos eu tomei uma decisão que eu não queria aquela realidade de família para mim, agressiva, né, muito rude. Várias vezes eu vi meu padrasto, acordando com a faca em cima da minha mãe. Muitas vezes a família estava no restaurante, eu não sei o que acontecia com ele, ele ficava agressivo. Eu vi muitas vezes meu pai chutar minha mãe, né, no chão de um restaurante público. A gente tinha uma condição de vida bacana. Então, com 11 anos de idade, por eu jogar muita bola e ter muita acessibilidade, tanto a clube de futebol e ao tráfico, né, eu decidi sair de casa muito cedo e fiz do mundo a minha casa. E através dessa realidade eu conheci as drogas muito cedo. Eu conheci esse mundo ilusório das drogas, da falsa felicidade, né, cara? Porque eu jogava muita bola, eu joguei para clube, mas o que valia a pena na minha época, apesar de eu não ser tão velho, na minha época te dava mais dinheiro. É a acessibilidade às drogas, a mulheres, né? Há uma fama, vamos dizer assim, uma fama, você jogar para o tráfico, você jogar para o Comando Vermelho, e eu fui por esse caminho. E esse caminho me levou à acessibilidade das drogas. Eu tive um amigo que com 12 anos de idade morreu de overdose do meu lado, né? E me culparam pela morte dele, porque apesar de eu ser o mais novo, ele tinha 12. Eu estava caminhando para 12 anos, mas eu era o cara que tinha mais cabeça. E ele veio a morrer. E o que aconteceu? Me culparam. E esse caminho me levou a fatores de eu estar em momentos de quase eu morrer, né, de quase perder a vida, porque é o ciclo, é o convívio ali do dia a dia das drogas e dessa realidade. Então eu conheci as drogas muito cedo e tive a vida muito intensa nessa realidade, porque as drogas te levam a relacionamento te levam a fatos de perder vida ou de sobreviver muito rápido. É um processo muito rápido, muito da noite para o dia, várias vezes. Eu quase perdi minha vida por causa das drogas. E por causa das drogas, eu contraí o HIV, né, cara? Eu era soro positivo. E aí foi o pior processo da minha vida, porque foi a decadência, né? Uhum.
Um certo dia eu estava indo para um baile pré-carnavalesco, e aí eu estava num ponto de ônibus esperando um amigo me pegar. Eu estava doidão já estava drogadão. E aí eu vinha desmaiar, quebrei a cabeça. Aí um casal estava passando de carro, me reconheceu porque eu não era famoso, tá? Eu era muito conhecido porque eu joguei bola para vários... Eu joguei bola para a Hebraica, eu joguei bola para o Tijuca Tênis Clube, joguei no Fluminense, joguei no Botafogo. Então, muitas pessoas me conheciam por relacionamento, por estar em vários lugares, estar com muitas pessoas. Uhum. E quando eu desmaiei, esse casal passou a me reconhecer, me levou para o hospital. E naquela época o hospital cuidava de você, né, cara? E eu vinha descobrir que eu era soro positivo. Aí eu vim tentar entender por quê. Aí eu lembrei que um amigo meu morreu de HIV. Enfim, nós tivemos relacionamento sexual, não pode dizer isso, né? Com a mesma pessoa. E aí eu vim descobrir que eu era soro positivo. E aí a minha vida foi de ruína em ruína, porque as pessoas começaram a se afastar de mim. Eu comecei a consumir mais drogas. E as pessoas começaram a se isolar mais do meu convívio. E eu acabei vindo morar debaixo de um prédio. Eu saí de casa com 11 para 12 anos, então o mundo foi a minha casa. As drogas tanto me deu sustento, as drogas tanto me deu sobrevivência, mas as drogas também me levaram ao caminho do soro positivo, que a única coisa que eu esperava era a morte, porque eu já estava Quando eu fui morar debaixo desse prédio, eu já estava no último ano do meu prazo de validade de vida, né? Uhum. E aí minha mãe, descendo uma rua, me viu debaixo de um caminhão, porque as drogas não faziam mais efeito em mim e eu tinha que beber muita cachaça para dormir. Caramba. Porque as drogas já não faziam mais efeito. Eu não sei se a galera sabe, mas o HIV vai tirando a água do teu corpo, vai te debilitando, vai abaixando a tua imunidade, qualquer coisa pode matar você. Então eu bebia muita cachaça para poder dormir e para poder ficar de pé. E num dado dia, eu vi minha mãe vindo numa rua, porque eu não saía do meu meio de convívio, porque eram as pessoas que me davam uma certa oportunidade. E o cara que me deixou morar debaixo desse prédio era meu amigo. Quando ele viu que eu tinha perdido tudo, ele falou, cara, fica dormindo aqui, fica morando aí. E aí minha mãe me viu debaixo de um caminhão, estava deitado. Eu estava com a garrafa de cachaça e fumando. Aí quando eu vi que era minha mãe, eu joguei tudo fora. Ela me olhou e ela falou chorando, filho, tu não quer ir na Bahia conhecer a tua família? E o meu maior medo era morrer no Rio de Janeiro, porque era muito conhecido. Gente, quero deixar bem claro que não de fama, de visibilidade. Eu era muito conhecido por me relacionar com muita gente. No meio social ali. Conhecia gente da Tijuca, da Zona Sul, do Meia, conhecia gente da Baixada, eu joguei bola, eu convivi com essa galera, eu peguei onda no Recreio. O Recreio ainda não tinha, já não era o Recreio, era Glaucio Gil, e a Avenida das Américas era muito pequena, então eu conhecia muita gente. Isso é quando, mais ou menos? Final da década de 90? 2000, 98 para 2000, né? Porque a minha vida foi muito intensa, dos 11 anos de idade. Comecei tudo muito cedo, promiscuidade, drogas, né? Aquela falsa fama, aquela falsa ilusão de que vai dar certo, que vai ter uma carreira profissional, mas tudo ruiu. E eu busquei as drogas por não querer aceitar aquela realidade, ter uma família muito agressiva, ver os meus pais muito agressivos. Na minha época, a cultura de família ainda era muito celebrada, ainda era muito bem vista, né? A gente ainda sonhava com família, com pai, com mãe, aquela coisa de sentar na mesa, jantar, sair, mas voltar para casa. Isso ruiu muito cedo. Você ter o pai e a mãe dentro de casa não era um referencial de família. A separação, o divórcio era uma coisa que afetava muito a gente, mais novo, né? Então eu decidi não querer viver aquilo, por isso que eu busquei as drogas. E como eu falei, as drogas me levaram para o HIV. E aí aconteceu esse fato, a minha mãe me veio debaixo de um caminhão. Ela falou, você não quer conhecer a tua família da Bahia? Porque a minha família é baiana, eu sou o único que nasci no Rio de Janeiro. Eu sou o único carioca da gema nascido e criado no Rio de Janeiro. E como eu não queria morrer no Rio,
eu entendi que a melhor maneira de eu morrer era na Bahia, porque eu ainda ia pular um carnaval, eu ia pular um micareta, e eu sabia que eu ia morrer. Eu falei, cara, vou morrer na Bahia, porque lá ninguém me conhece, e ninguém vai lembrar desse cenário de morte na minha vida. E exatamente chegando na Bahia, eu pulei o Carnaval de Salvador, aí tinha o micareta, que é um carnaval nas cidades menores da Bahia, né? Que vai rolando o ano inteiro. Se tiver um baiano aí vai entender o que eu estou falando. E o que aconteceu? Ela me levou, na verdade ela não mentiu, tá? Ela me omitiu. Havia um retiro evangélico que eu não conhecia, o lado evangélico, essa galera, mas tô falando aqui. Havia um retiro evangélico numa fazenda. Lá eles fazem muito retiro evangélico em sítios, hotel fazenda. Só que ela falou para mim que era um carnaval na fazenda. Estratégia. Uma estratégia lá que ela usou. Só que eu tava drogadão, cheio de drogas, mas era carnaval, eu queria pular carnaval, que eu ia morrer. Carnaval durasse os 6 meses, eu ia estar pulando carnaval. Só que quando ela chegou, ela me largou e saiu. Só que de onde o carro me levou para chegar nesse lugar que estava tendo o retiro, vamos dizer assim, havia uma ponte. Quando eu estava na ponte, que ela foi embora, eu já quis voltar, porque eu senti que era uma cilada ali. Eu fiquei com raiva, eu queria agredir ela, fiquei com raiva dela. E aí uma senhora gritou, o sangue de Jesus tem poder. É até engraçado contar isso, que me travou todo, eu fiquei todo travado. Eu não consegui sair do lugar, aquilo me assustou. Né? Que vem a ser a mãe do meu pastor, essa senhora. Legal. Mas foi... Te travou fisicamente? Fisicamente, ou você... não, fiquei travado. E na hora me deu um branco, eu fiquei com medo, minha mãe foi embora. E aí eu entendi que era um cenário, vamos dizer assim, evangélico, vou usar a palavra, né? Que eu não conhecia igreja, religião, não era ateu, né? Minha mãe tinha um segmento religioso na época, mas eu não tinha vínculo com aquilo. E eu fiquei perdido ali. Só que o que aconteceu? O pastor era um cara muito bonito. Eu não sei se é preconceito. Eu gosto de gente bonita, entendeu? Não quer dizer que eu sou contra gente feia, não me entenda mal. Ainda bem, senão minha situação estaria complicada aqui. Não, eu me amarro. E o pastor, eu vim descobrir depois que ele era ex-modelo. E o cara veio grandão, 2 metros, ele lembra muito o Elvis Presley. Ele é bonitão mesmo. Cara, só que o cara me deu um abraço, mano. Pô, ninguém há muitos anos me abraçava. A não ser as meninas que eu saía para não bater aquelas coisas. O cara me abraçou e falou, pô, carioca, tu não vai me dar o prazer, quando ele for de assistir meu culto, eu cheio de droga no bolso, aquilo me desmontou, hein? Eu falei, cara, mas tu não sabe que eu sou... Não, cara, fica tranquilo. Pô, me dá o prazer de assistir meu culto. Aquilo me quebrou, irmão. Aquele abraço me desmontou, me desmoronou. Eu não tinha nem como ser rude com o cara. Eu falei pra ele, cara, mas é culto o quê? É umbanda, é culto católico? Ele, não, cara. Prego o evangelho, olhei assim, esse cara prega o evangelho, cara bonitão, falei, cara, tu pode botar minha cadeira ali perto da porta ali? Ele falou, posso, cara. Aí era um retiro, tinha 60 pessoas, ele não era ainda quem ele se tornou, né, lá na Bahia. E aí eu sentei na última cadeira, na cadeira perto da porta, falei, tô aqui, vou ter que ficar aqui. Amanhã eu vou embora. Ele ainda falou assim, cara, se tu não gostar, tu pode sair. Aquilo eu achei maneiro. Falei, se ele tá me dando liberdade de sair, eu vou sentar, fica um tempo e saia. Pra quê, irmão? Aquilo ali me quebrou. Pra quê? Eu entrei ali, cara. Foi, eu não sei, eu vou dizer assim, o meu azar, pensando com a cabeça fora do contexto religioso, mas foi também a melhor porta que eu entrei na minha vida. Com certeza. Aí eu sentei, ele começou a pregar, ele começou a falar coisas da minha vida que ninguém sabia. Não tinha como saber, porque eu não tinha vida social. As pessoas que eu me relacionava eram pessoas que eram do meu contexto de viciado, de futebol, de praia, de Maracanã, de balada, de noitada. Até porque você estava na Bahia, mas você era do Rio, né? Então... não tinha histórico de vida na Bahia, eu não conhecia um baiano. Hoje eu conheço, se tiver alguém da Bahia vendo aí, depois vai testificar se é verdade ou não. Só que quando ele começou a pregar o evangelho, que eu tentei sair da cadeira, quem disse que eu consegui?
Maluco, algo me prendeu na cadeira. Só que eu sempre fui muito intenso no que eu vivo. Por isso, talvez, eu vivi tão intenso as drogas. Falei, cara, vou ver o que esse cara tem pra falar aí, vou ficar aqui, já que eu tô aqui. Depois eu vou fumar uma maconha aí, vou embora. Que ele até prometeu pra mim, eu consigo um carro pra você ir embora depois. Cara, só que ele começou a falar coisas que eu vivi, cara, que só Deus ou o diabo sabia. Porque quem viveu certos momentos comigo naquela época já estava morto. Eu fui o único sobrevivente de uma chacina no Rio de Janeiro. Não vou falar aqui o nome, mas eu fui o único sobrevivente de uma chacina no Rio de Janeiro. E eu sobrevivi a uma chacina no Rio de Janeiro porque uma voz falou comigo, sai daí, porque daí, aí não é o teu lugar. Por causa do segmento religioso da minha mãe, eu entendi que aquela voz era a voz do segmento religioso. E eu saí. E briguei com a menina que eu estava, até agredi ela, puxei ela pelo cabelo e saí. Um outro dia, quando eu voltei para a região, estava todo mundo morto. E eu lembro que ela só me empurrava para ir embora do bairro, porque eu e ela eram os únicos sobreviventes e ninguém podia saber, e eu fui embora. Uhum. E cara, esse cara falou, lembra aquela voz que mandou você sair daquele lugar? Cara, aí, irmão, eu tive 3 princípios de overdose, maluco. Coração parecia que ia sair da boca. Eu tentei segurar as lágrimas, começou a subir uma adrenalina, meu irmão. Parecia que eu estava tendo um princípio de overdose, cara. Aí eu falei, não é possível. Eu pensei, aí ele falou no microfone, é possível sim. Eu falei, esse cara não é pastor não, ele é bruxo. Ele falou, isso eu pensando. Ele falou, não sou bruxo não. Eu falei, isso é loucura. Ele falou, isso não é loucura não. Mas isso eu pensava, ele falava. Aí o negócio ficou meio obscuro para mim, porque eu não entendia daquilo ali. Né? Aí me deu vontade de sair, ele falou, você não vai sair, só que eu pensava. Enfim, mas na hora, assim, cara, não sei te explicar as coisas. O que é espiritual não se explica, se vive, né? Uhum. Então, na hora, o que eu posso te falar é o seguinte, cara, passou, nem tinha tela de LED na época, mas de repente passou uma tela de LED na minha frente da minha vida. E o que começou a passar no meu pensamento, eu falei, Deus, né? Eu de uma certa maneira me expressei para Deus, sem conhecer. Eu falei, Deus, eu sou um viciado. Cara, quando eu pensei, eu sou um viciado, ele gritou, Deus faz de viciado, pastor. Aí eu pensei, mas Deus, eu estou beirando a morte. Cara, o maluco gritou, você não vai morrer. Aí ali, irmão, me desabou. Aí ele fez um apelo, quem quer entregar a tua vida para Jesus? Falei, cara, eu não sei nem se eu tenho mais vida. Eu nem levantei a mão, fiquei de pé, quando eu fiquei de pé eu caí. Aí eu só lembro ele falando assim, gente, não se assusta não, Deus está libertando ele. Porque o milagre maior aconteceu no próximo culto. Aí acabou aquele culto. Ele falou, você quer ir embora? Eu falei, não, cara, vai ter mais alguma coisa dessa aí? Ele falou, vai ter o culto amanhã final. Eu falei, eu posso ficar? Ele pode. Aí ele preparou uma comida para mim, que ele era muito bom. Ele era um cara, pensa num cara que não tem nada a ver comigo, não é gentil que nem eu, não é bom de relacionamento, não é péssimo, o cara é gente boa. Aí eu dormi e acordei até o último culto, só que eu já estava sentado na segunda fileira. E a galera toda estranha, eu percebi que ele foi falando com o pessoal, pelo ambiente, né, eu fui percebendo que ele foi falando, deixa ele à vontade. Aí o que aconteceu? Começou o culto. Aí eu entendi culto, né? Uhum. E eu só tinha 2 bermudas, um chinelo e 2 camisetas, que eu perdi tudo. Foi assim que eu cheguei na Bahia. E o que aconteceu? Sentado na segunda cadeira, ele começou a pregar, aí acabou a pregação, ele começou a cantar uma música, quero voltar ao princípio de tudo, quero rever meus conceitos e valores, quero rever minhas primeiras obras. É nessa hora, cara, eu chorei. E nessa hora, cara, eu abri meu coração. Eu falei, Deus, se realmente tudo que ele falou ontem é real, eu quero morrer na tua presença e eu quero que o Senhor me salve. Se a vida eterna é real, se a salvação, eu não sei se foi essa linguagem que eu usei, eu estou falando a linguagem de hoje. E aí eu levantei. Não entendo por que levantei minhas mãos, essa cena eu não me lembro. Não me esqueço, eu levantei minhas mãos e ele começou a chorar com o microfone.
Imediatamente, desculpa a expressão que eu vou usar, tá? Mas lá na igreja é cheio de negão, tá? Logo depois veio um negão para trás de mim e eu de mão levantada, ele começou a passar a mão assim em mim. Só que eu estava chorando muito, parecia que eu estava tendo um êxtase, e eu fechei os meus olhos e não liguei. E ele foi passando a mão aqui assim em mim, nesses lugares em mim, aí veio até o coração. Aí o pastor gritou assim: carioca, Deus está trocando o teu sangue. Aí, mano, eu caí de novo para trás. E aí eu não sei mais o que aconteceu. Eu sei que estava acabando tudo. E eu me levantei. Já não senti mais vontade de usar drogas. Me escondi, joguei tudo fora. Não contei para ele. Aí estava arrumando tudo para ir embora. Minha mãe foi lá me buscar. E ela falou: vamos embora? Eu falei: não. Ela: mas você não vai embora comigo? Eu falei: não, não vou embora não. Ela: você não vai embora daqui? Eu falei: não, não vou embora da cidade não. Eu falei: se depois que eu contar para ele tudo que ele falou da minha vida, e se for real, se ele deixar eu morar na igreja, eu vou morar aqui. Imediatamente ele falou: não, você não vai morar na igreja não. Foi assim como eu estou te falando. Creiam vocês ou não que estão ouvindo, eu não estou aqui para provar nada para ninguém. Eu só sei que depois de quase 20 anos eu estou aqui falando para você. E ele falou para mim: não, você não vai morar na igreja não, você vai morar comigo. Eu achei aquilo loucura. Eu falei: não, cara, não, você vai morar comigo. Deus tem uma obra na sua vida. Ele usou essa expressão. Ele falou: inclusive você vai embora no meu carro. Aí, indo no carro embora, eu contei tudo para ele. Quem ficou assustado foi ele. Aí ele foi chorando a viagem. Era 1h20 da cidade de Feira de Santana. Ele foi chorando e me conta mais. Eu fui contando tudo que ele revelou, que ele não sabia. Só que eu fui contando em detalhes o processo. Falei: cara, se o que você falou é real, eu quero ser que nem você. Dá? Ele falou: não só dá, como Deus vai te levantar que nem eu. Eu não entendia até então isso. Mas eu falei: cara, eu tenho essa doença. Ele falou: não, você não tem mais. Se o Deus que eu creio me fez gritar que Deus estava trocando o teu sangue, nós vamos fazer 3 exames, você topa? Falei: topo. Aí chegando na cidade, né? Ele era recém-casado, a esposa dele, lindo, uma loura, estranhou. Mas eu vi que ele era um homem de Deus, de caráter. E aí, o que aconteceu? Ele me levou no primeiro hospital, mas era um hospital simples. Eu falei: cara, isso é um hospital simples, cara, isso aí deu errado. Ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos no hospital mais top, eu pago. Eu falei: embora. Eu sempre tentando inventar uma desculpa, porque não tinha cura, não tinha remédio, que hoje a pessoa consegue conviver com HIV, contaminar todo mundo sem falar para ninguém. Aí no final ele falou: cara, você falou que ficar aqui, se você tem que ficar aqui, vai ser debaixo da minha autoridade. Eu não obedeci a ninguém, era maior rebelde, né? Só que eu admirei aquele cara, eu falei: tá certo. Ele falou: vou pagar o hospital mais caro da cidade. Se der alguma coisa, você vai embora, você morre. Se não der, você fica comigo. Eu falei: fechou. Aí fomos ao hospital mais caro da cidade, fizemos o exame, não dei nada. E ali eu entendi que Deus tinha me curado do HIV, tinha me liberto das drogas. Mas o pior disso tudo não foi só o HIV e as drogas, era a depressão, com a convivência com o fato de que a qualquer hora eu ia morrer. Eu não sei ir para centro de recuperação, eu não sei ir para encontro, eu não sei passar 3 dias num lugar, meu amigo, eu não sei explicar para você. Não foi da noite para o dia, foi da noite para a noite. Eu fui restaurado. E aí, esse cara hoje é quem eu tenho como referência de pai. Hoje eu não vou na igreja dele porque eu sou uma aberração para a igreja, mas hoje eu tenho meus laços de família até hoje com ele, com os filhos dele e com a esposa dele. Ele me casou, eu tive meus filhos lá e eu vim me tornar presidente da igreja dele. E debaixo da autoridade dele nós abrimos umas 28, 30 igrejas. Até que Deus mandou eu voltar para o Rio de Janeiro. E hoje eu estou aqui do teu lado, dando esse testemunho para você. Maravilhoso, sensacional. E quanto tempo você ficou lá na Bahia? De 14 anos, vamos botar uma média de 14 anos. Tá. Outra coisa que eu me perguntei aqui também, quando você aceitou
que nesse segundo curso você falou, você basicamente aceitou Jesus ali. Não, eu sou meio contra essa ideia de aceitar Jesus, porque Jesus não é leilão e Jesus ele não existe, ele emana. Eu acredito que eu fui escolhido por ele. Eu entendi essa escolha naquele dia que eu levantei a mão. E a minha pergunta é, você tinha noção do que você estava fazendo ou você viu uma... Não, eu não tinha noção. Tá estendendo a mão, tem alguma coisa muito poderosa aqui estendendo a mão para mim. Eu entendi que a experiência foi mais poderosa do que tudo que eu vivi com as drogas, do que tudo que a vida me deu, do que tudo que a minha influência social me deu. Não houve fator. Aquele foi o maior acontecimento de toda a minha vida. E eu convivi com a morte. Eu convivi com acontecimentos dia a dia da minha vida. Então não houve acontecimento maior do que aquele dia na minha vida. Por isso que eu entreguei a minha vida, abre aspas, aquele acontecimento. Apesar de eu não entender, dentro de mim eu tinha certeza que algo estava mudando a minha vida naquele momento. Show. E aí, como é que foi? Você viveu esse tempo todo lá, cresceu, aprendeu sobre Jesus, sobre Deus. Como é que foi essa transição para o Rio? Cara, foi horrível porque ele se tornou um fenômeno na cidade. Ele se tornou uma das maiores igrejas, ele tinha quase 5 mil membros. E eu me tornei o filho dele mesmo. A história paterna minha foi com ele. O cara que eu tive como pai, que disse pra mim não vai, que brigou comigo, que me repreendeu, foi ele. O primeiro cara que... Eu lembro que uma vez eu estava num bar, porque na Bahia você tanto come no bar como bebe. Eu estava comendo com os amigos da igreja. Ele parou o carro na porta e falou, entra. Cara, eu baixei minha cabeça, entrei no carro. Eu não estava bebendo, já estava conversando. Eu estava comendo lá, com a galera da igreja. E ele parou o carro e falou, entra, esse lugar não é para você, você não tem justiça para esse lugar. Eu entrei no carro e obedeci. E aí, qual foi o meu processo de conversão e de chegar... Eu me converti através do convívio com ele, porque eu não acredito em conversão sem liderança. Eu não acredito em transição sem alguém para te transcender. Assim como Elias jogou a capa em Eliseu, e Eliseu entendeu o que Elias estava fazendo com ele, Eliseu queimou todo o histórico de vida para seguir Elias, para andar com Elias, para receber o que ele tinha de Elias. Então eu não acredito que alguém cai de paraquedas numa igreja e Deus levanta ele, não acredito nisso. Eu acredito que existe líder e liderado. Jesus escolheu 12 para andar com ele e estar com ele. E a partir do momento daquele caminhar e daquele andar, ele foi passando para eles aquilo que ele emanava. Então foi assim que foi a minha conversão, o meu chamado, e a minha volta para o Rio foi muito triste, foi muito infeliz, porque ele era meu herói, meu pastor, ele é o meu pai de fato, e eu não queria sair do lado dele. Só que Deus começou a usar, não sei se vocês creem, Deus começou a usar pessoas para dizer que eu ia voltar para o Rio, que Deus tinha uma grande obra na minha vida no Rio de Janeiro. Eu não sei se o Faith Club é uma grande obra, mas é o que Deus está fazendo na minha vida, né? E aí houve um pastor de muito renome na Bahia que profetizou e ele soube. Porque eu escondi as profecias dele, porque eu não queria. Eu queria ir para o inferno, mas não queria vir para o Rio. Digo, ir para o inferno, bagunçar com o inferno, pregar o evangelho. Mas eu nunca acreditei que eu seria pastor no Rio. Porque eu idolatrava essa cidade, eu respirava essa cidade. Todo mal, toda a vida pregressa era aqui, então eu nunca me imaginei pastor aqui. Então você não queria vir para o Rio, tinha dois fatos, de sair do lado dele, que você não queria, e também de tudo que aconteceu aqui. Eu acreditava que eu ia chegar no Rio, ia pegar uma mulher, ia prostituir, e eu ia voltar para a minha vida pregressa. Apesar de todo espírito, porque o Rio era um fantasma para mim. E aí, na última profecia que eu recebi, ele sentou comigo no shopping, assim mesmo como eu estou sentado. Minha esposa pode vir aqui testemunhar para você, que ela é baiana, meus filhos são da Bahia. Ele sentou no shopping e falou que profecia é essa. Eu falei, cara, esquece isso, que profecia. Ele, não, cara, não vou ser impedimento para a obra de Deus. Eu falei, cara, você é meu pai, você está maluco? Ele, não, nós vamos abrir uma igreja nossa lá. Ele, em uma semana, fez uma festa na igreja, me despediu, e eu estava no Rio de Janeiro. Foi assim, do mesmo jeito que eu fui, eu voltei. E chegando no Rio, eu fui ligar para ele, e eu não estou acrescentando nem diminuindo. Ele falou, filho, agora é com você. Se foi Deus que te chamou, Ele te sustenta. Eu fui para a carne, fiquei com raiva dele.
Eu amaldiçoei até a 5ª geração dele, até eu entender, né? Eu muito imaturo. Ele falou, te amo, eu sei que você vai entender, nada do que você falou vai afetar o que eu sinto por você. Sei que você vai ficar com raiva de mim por um tempo, mas depois você vai entender. E aí eu vim para o Rio, com a minha esposa, meus 2 filhos. Eu tinha golfe, tinha moto, eu ganhava 12 mil, já era um pastor, já tinha uma história. Uhum. Enfim, eu voltei para o Rio como eu saí, sem nada. E aí, fiquei morando na casa da minha irmã. E fiquei 6 meses achando que Deus tinha acabado com a minha vida. Já viu quando o Jó disse o que eu mais temia me sobreveio? Uhum. Foi isso, cara. O que eu mais temia me sobreveio, o que eu mais receava me aconteceu. Eu no Rio de Janeiro, com a minha esposa, meus 2 filhos, sem ele nem beira, mas eu tinha o maior tesouro que eu não sabia, a fé que o meu pastor transferiu para a minha vida, que é o que me sustenta até hoje, que é o que eu não negocio, e é o que eu sei que muita gente tem raiva de mim pelo estilo do evangelho que eu prego, mas é o que eu vou viver até o dia que eu morrer, que é essa fé que eu não negocio. E aí eu passando numa rua, havia um culto na rua, eu fui para a rua que eu morava. Eu passando numa rua, vi um rapaz que tinha um culto da igreja dele, na garagem dele. Ele me chamou e falou, tu não quer fazer um culto na minha garagem? Eu falei, cara, como é que tu soube que eu faço culto? Não, cara, todo mundo fala de você aqui na rua. Porque eu fui morar, mas eu não me relacionava com mais ninguém, porque eu era convertido. E a galera era muito pregressa. E o meu medo era ir para ali e voltar para aquela vida. Eu estava com a minha esposa e 2 filhos. Uhum. E aí eu na casa da minha irmã, né? Aí eu desci a rua. Ele falou, você não quer fazer um culto, não? Eu falei, seu pastor não vai brigar, não? Ele, não, a garagem é minha. Eu falei, posso chamar quem eu quero? Ele falou, pode. Aí eu chamei uma galera, pista louca, vida louca, que me conhecia. Eu falei, cara, vou dar meu testemunho lá de conversão. Foi essa a minha linguagem. Eles querem ir, e foi 32 pessoas. Era a galera que conviveu com você. E algumas pessoas da região dali, né? E aí eu fiz o culto, aí eu fiz o apelo. Quem queria seguir essa fé, eu não faço apelo de salvação, que eu não acredito nesse apelo, quem quer aceitar Jesus, mas, gente, eu não quero criar polêmica, isso é uma coisa pessoal minha, isso não é teologia, não sou dono da verdade, estou aqui convidado pela galera aqui. Eu falei, cara, quem quer estar aqui comigo? Aí 13 pessoas falaram, a gente quer. E aí nasceu a geração apostólica. Eu de terno, de gravata, e ali nasceu Show. essa visão. Bem, gente, deu pra saber bastante aí, conhecer esse relato incrível, testemunho incrível do Bradley. Mais uma vez agradecer a você por você ter vindo aqui. Valeu, tudo nosso. Falar aqui pra gente um pouco da sua história, compartilhar. E nós vamos falar mais no próximo programa, falar sobre ele deu aqui um pedacinho do que a gente vai entrar agora, que é a Faith Club Church, que é a igreja, o pedaço do corpo que ele lidera hoje. E também vamos falar um pouco sobre rede social, não muito rede social sim, mas sim o efeito que tem isso na vida das pessoas. Então, se você quiser saber mais, ouvir mais do Bradley, sobre a história dele e o que ele acha, a opinião dele sobre essas coisas, esses assuntos, é só você ver no próximo vídeo.